Dia a todos, estamos aqui em mais uma quinta-feira no Instagram do Leques, aguardando os nossos irmãos para darmos início a mais um dia de Evangelho no Lar, que possamos receber o auxílio divino, que possamos passar por uma ótima quinta-feira, buscando iniciar esta quinta-feira lendo o nosso Evangelho e fazendo as reflexões acerca da mensagem que ele nos traz. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência que estamos fazendo da leitura e discussão do Evangelho. Lembrando que estamos no capítulo 2 e hoje vamos trabalhar os itens 5, 6 e 7, que falam sobre o ponto de vista. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Para a gente dar início, vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar seus olhos para que a gente possa se concentrar melhor. Bom dia, Denise. Um grande abraço. Um abraço, Maria Eduarda. Um abraço para todos que estão aqui assistindo e estão nos acompanhando. Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, para quem se sentir à vontade. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, recebendo todo esse amor que a espiritualidade nos direciona, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, consolando uns aos outros, e que possamos assim ter um dia repleto de luz, de aprendizado, de trabalho, buscando assim paciência e resignação. Graças a Deus. Então, lembrando, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 5, 6 e 7, que são os itens referentes à mensagem e ponto de vista. Então, a nossa mensagem, o que a mensagem nos traz? O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo, temporária e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, o engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos,
São outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, e assim suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre o montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé futura. Então a gente fez esse primeiro momento de leitura. Vamos já conversar sobre isso. Quem se sentir à vontade pode também ir conversando com a gente, falando o que foi que entendeu, para a gente fazer a nossa leitura e conversar sobre o Evangelho de hoje. Então o que a gente pode entender? O que a mensagem nos traz? Existe uma preocupação e uma busca da humanidade, isso há muito tempo, ao longo de muito tempo, uma busca por compreender o que acontece depois daqui. Depois desta vida, o que nos aguarda? A continuidade da vida ou a morte? O corpo morre, tudo acaba, a vida acaba, ou existe continuidade? Então é uma pergunta, é um questionamento feito já há muito tempo. E essa mensagem nos traz isso. E essa dúvida, ela muitas vezes ela foi fazendo parte de discussões tanto do campo da filosofia como também da religião. E até hoje faz parte dessas discussões. Estão bem presentes no nosso dia a dia. E a partir disso, existem pontos de vista. Que pontos de vista são esses? A mensagem nos fala sobre 2 pontos de vista. A gente pode se perguntar, esses pontos de vista, eles podem direcionar nossas formas de pensar, de agir, de sermos enquanto seres humanos e em relação com os outros seres humanos, com a natureza, com o espaço que habitamos? E a mensagem nos traz que sim. O Espiritismo nos traz que sim, que existem esses 2 pontos de vista, que o ponto de vista, um é o ponto de vista da compreensão de existência da vida futura, e o outro ponto de vista é de que só existe uma vida, somente a vida presente. E a partir da ótica da vida futura, é possível entendermos, através da reencarnação, que é um instrumento que Deus nos dá, trazendo a justiça divina. E a gente pode lembrar até de uma música do grupo Bem, que se chama Reencarnação, que fala: reencarnação, questão de justiça. Se você errou ali, volta para reconstruir tudo o que ficou para trás. Então, a partir da reencarnação, nós temos a possibilidade de ajustar ali o que ficou fora do eixo e assim buscar nos transformarmos e aprender com os nossos equívocos também, né? Não ficar na base da culpa, e sim no sentido de nos transformarmos a partir dessas oportunidades
que Deus nos dá da reencarnação. Então, a reencarnação ela tem como objetivo a possibilidade de evoluirmos e a partir dessa caminhada, seja neste plano material, como também no plano espiritual, nós conseguimos passar por diferentes experiências que nos proporcionam esse crescimento. E nesse sentido, quando a partir da ótica da fé na vida futura, é possível entender também as situações de desequilíbrio, as situações de injustiça, as situações em que nós nos sentimos não nos sentimos bem. É possível nós termos paciência, equilíbrio. É claro que nós estamos caminhando para isso, né? Mesmo com a compreensão da vida futura e da reencarnação, nós temos nossas dificuldades. Para passarmos pelas dificuldades com perseverança, para sermos mais pacientes, mas a gente consegue ir tendo aos poucos uma compreensão melhor disso, né? De buscar a oração e buscarmos sermos mais equilibrados e termos paciência, porque sabemos que tudo é passagem. Então, a partir dessa compreensão, nós buscamos assim, conseguimos, né, a partir desse ponto de vista da fé na vida futura, ele proporciona e ele possibilita que nós possamos passar pelas situações de percas, tanto materiais, como percas de bens materiais, perca de uma casa, né, de um lar, que é um espaço tão importante para nós, ou perca mesmo de pessoas queridas, através do desencarne, ou nosso desencarne também, né? A partir do nosso desencarne e do desencarne de pessoas queridas, nós podemos, assim, através do ponto de vista da vida futura, passar por isso de forma mais branda, com resignação, entendendo que existe o desencarne, não existe a morte do espírito, né? Somente a morte do corpo. E depois, quando for o momento adequado, nós podemos nos encontrar lá no plano espiritual ou aqui no plano terreno também. E nesse sentido, é possível entendermos que tudo é passagem. Como o Chico Xavier vivia isso e pensava isso de forma muito clara, ele tinha a ideia e trazia a ideia, isso é interessante para que nós possamos buscar aplicar em nossas vidas, de que tudo passa. E assim, diante das situações tanto boas ou ruins, digamos assim, né, ele buscava lembrar dessa mensagem, que isso também passa. Diante da aflição, isso também passa. Diante de um momento feliz, isso também passa. No sentido não de que a gente não vá viver os momentos felizes, mas no sentido de não ficarmos parados. Porque agora eu estou feliz, eu consegui alcançar o objetivo que eu buscava. Agora, pronto, zerei a vida aqui, já está zerada, zerei o jogo. Não é assim, porque nós precisamos continuar a trabalhar. Então o trabalho continua. No sentido de, por mais que nós estejamos ali no caminho correto, nós precisamos continuar a viver e a crescer. E nesse sentido, isso é o que a perspectiva da vida futura nos traz. Mas aí tem outra perspectiva, que é de uma vida. A existência de uma vida. É o outro ponto de vista que a mensagem nos traz. E assim, o que é que a mensagem nos traz nesse sentido? Que quando nós compreendemos, ou na perspectiva que se compreende que só existe uma vida, nós seres humanos vivemos como crianças que em busca ou buscando ali guardar, cuidar muito de um brinquedo ou cuidar de um balão. E aí a gente pode lembrar do balão, tanto o balão que a gente enche de forma comum ou aquele balão que a gente enche a gás hélio. É uma lembrança que eu tenho da minha infância de ir aos parques e assim lá nesses parques eram vendidos os balões a gás hélio. E era uma felicidade imensa ganhar um balão daquele. E aí a gente precisava cuidar do balão, ou se descuidasse do balão, ele voava. E aí vinha a decepção, o choro, porque foi algo que foi conquistado há pouco tempo. E era uma felicidade que era depositada naquilo. E a gente precisava amarrar ele numa cadeira para ele não voar. E existia todo esse cuidado e assim, existia uma tristeza quando perdia aquele balão. Da mesma forma como o balão quando espoca. Para a criança é algo muito doloroso. Então nós, quando compreendemos que a vida, que só existe uma vida, isso fica mais intenso no sentido de acharmos que a vida só é esta, de que toda felicidade deve acontecer neste momento
e que nós devemos agarrar esta vida de forma muitas vezes até desequilibrada, exagerada, por depositar todas as nossas esperanças nisso, nesta vida, né? Achando que a gente tem que agarrar tudo logo, esquecendo que existe existem várias vidas para vivermos e para aprendermos. Claro que a gente também não deve ficar de braços cruzados, mas é no sentido de não cairmos na autocobrança, no exagero de ficar nos culpando por não alcançar determinados objetivos. É interessante sim traçarmos objetivos, mas não ficarmos achando que a gente deve alcançar até objetivos que são inalcançáveis no momento pra gente. Entendendo que tudo que nós passamos, e Deus nos oferece isso, nós passamos pelas dores e sofrimentos e carregamos a cruz que é proporcional ao que nós conseguimos carregar, a força que temos no momento. E olha só que interessante, é um Pai tão amoroso que nos dá ali a dificuldade, nos dá o trabalho, que é proporcional ao que nós conseguimos. Nada de mais, nada a menos. Porque se for a menos também a gente não consegue evoluir. Então tudo bem equilibrado. E assim, através dessa perspectiva de uma vida, a gente pode acabar caindo no exagero e nesses objetivos inalcançáveis, nessa autocobrança. E então, a mensagem também nos coloca aqui a ideia de, a partir desses pontos de vistas, de tanto da existência da vida futura, como também da existência de uma só vida, é possível assim nos direcionarmos à forma de vermos as nossas relações, no sentido mesmo das relações em posições de destaque. Quando temos alguma posição de destaque, seja no campo profissional, por exemplo, seja no centro espírita, ou uma entidade espírita, quando nós temos alguma posição de destaque ali, como que nós agimos? Como que nós entendemos essa posição de destaque? Então, através da vida futura, nós compreendemos que as nossas diferenças, sejam as diferenças da cor da pele, no caso assim a gente vai falando sobre as nossas etnias, as diferenças de etnias, as diferenças de gênero, as diferenças também em condições financeiras, as diferenças também no campo da orientação sexual. Então, todas as diferenças que possuímos, elas não nos distinguem para Deus, no sentido de que elas não nos tornam melhores ou piores uns em relação aos outros. Nós somos, assim, todos nós filhos do mesmo Pai e somos amados de forma igual. E o que nos distingue, na verdade, é o nosso desenvolvimento moral, a nossa condição moral. Por isso a necessidade de buscarmos trabalhar isto, né? A nossa condição moral. E assim, com esta compreensão da existência da vida futura, se entende que essas riquezas aqui na Terra, elas são passageiras, então não tem uma necessidade, não existe o porquê de ficarmos assim, nos matando, porque eu que tenho que ter essa condição financeira, essa situação nesse emprego, esse cargo nesse emprego, porque é um momento tão passageiro e não tem sentido ficarmos nessas brigas, nessas angústias nesse sentido, né? Existe a necessidade, na verdade, de nos transformarmos espiritualmente. E assim, quando se compreende a existência de somente uma vida, existe uma compreensão de superioridade em relação aos outros. A gente acaba entendendo que existem pessoas maiores e outras menores. Existem pessoas superiores no sentido de que estão lá no topo, no pedestal, e as outras são menores em relação a elas. E nós podemos, nesse sentido, compreender que o que o Espiritismo nos traz, e este ponto de vista de existência da vida futura, o que eles nos trazem? Nos trazem que a riqueza, a inteligência e a autoridade, elas não servem para nos tornar superiores, mas para que nós possamos, assim, utilizando esses instrumentos ou essas possibilidades de vida, possamos compartilhar o que temos. Então, se nesse sentido nós temos uma inteligência que se sobrepõe à inteligência dos outros, isso seja por conta de uma superdotação, ou mesmo por conta de uma habilidade maior com determinado conteúdo, com determinada área do conhecimento, ou com diferentes áreas do conhecimento,
Nós precisamos, na verdade, compartilhar esse conhecimento com os outros e não nos acharmos melhores que os outros. Quando temos uma riqueza, que nós possamos assim, uma riqueza material, que nós possamos assim exercer a caridade material. E quando nós estamos em uma posição de autoridade, que nós possamos exercer essa posição com equilíbrio e não humilhando essas pessoas que, digamos assim, entre aspas, são os nossos subordinados. Não entendendo essa hierarquia no sentido de distinguir uns aos outros, mas no sentido de que a autoridade, ela possa, esse líder, possa orientar, possa acolher, possa ensinar e possa aprender junto com essas pessoas também. E então a gente vai dar continuidade à nossa leitura, indo agora para o item 6. Então, o que a gente pode entender? Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia, tudo na Terra periclitaria. Essa maneira que a mensagem está aqui se referindo é a maneira de vida futura, no sentido de compreender que existe diferentes vidas futuras, né? Diferentes encarnações para vivermos, e entender que a partir disso nós não vamos ficar apegados aos bens materiais, porque acreditamos que existem outras existências, né? Não é só o campo material, a vida material que existe, mas a vida espiritual também. Então o que a mensagem nos coloca? Que não. Que o homem instintivamente procura o seu bem-estar, isso é natural, da nossa essência humana. E lembrando que estamos aqui num planeta de provas e expiações. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar ali o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e da conservação, o que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos. Pensando no destino que o aguarda, Deus, consequentemente, não condena os gozos terrestres. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil. Eixo do porvir eterno, único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender.
motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E assim nós vamos dar continuidade. Então, o que a mensagem pode, né, nos propor a refletir? Então, com a compreensão da existência da vida futura, nós passamos a não nos ocuparmos com as coisas terrenas. A gente pode questionar isso. A partir de que a gente compreende a existência da vida futura, nós então passamos a não nos ocupar com as coisas terrenas? Na verdade, não. Não é assim, né? Não é, o sentido não é esse. Porque faz parte de nós ainda, de nossa essência, a busca por um progresso, pelo instinto a gente tem o instinto do progresso e o instinto da conservação. Isso faz parte de nós. E fazem parte também de leis que regem o nosso universo. Então, naturalmente, nós buscamos o bem-estar. Só que o que é condenável não é a busca pelo bem-estar, não é a busca pelos gozos terrenos. O que é condenável é o exagero, é o desequilíbrio, é o vivermos em função dos bens materiais, das situações materiais, das pessoas também. Muitas vezes nós depositamos tudo nas pessoas, né? As nossas esperanças em pessoas, esperando um retorno nisso. Então, nós não devemos ver as coisas materiais, as coisas terrenas, como finalidades, como fins, mas como meios para que possamos evoluir. Olha só como tudo é perfeito, tudo bem calculado, né? Nós podemos a partir disso crescer. Toda oportunidade que Deus nos dá, nos confere. Então nós podemos sim buscar ter a profissão que nós gostamos, buscar ter um lar que nos sentimos bem neste lar, podemos buscar também viajar, nos divertir, mas tudo de forma equilibrada, sem esquecer da transformação interior, sem esquecer dos nossos irmãos que também precisam do nosso auxílio, tanto de forma material como também através de uma conversa, né? De um auxílio espiritual nesse sentido. E assim Deus nos coloca que meu reino não é, Jesus nos coloca, melhor dizendo, que meu reino não é deste mundo, no sentido de que não é deste mundo, não é por conta realmente do abuso que existe, do abuso à vida terrena, aos bens materiais. Entendendo que nós estamos, como já falamos, no mundo de provas e expiações, nós estamos caminhando para evoluir nesse sentido e nos desvencilharmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que são realmente o que estão ainda presentes aqui e dizem respeito, e assim Jesus disse respeito a isso, né? Que o reino dele é sem essa vaidade, sem esse orgulho, sem esse egoísmo, é um reino mais evoluído em relação ao nosso, ao mundo em que vivemos. E assim nós podemos compreender que somos todos filhos de um mesmo Criador e que devemos buscar desenvolver a solidariedade e o respeito a todos, buscando viver assim de forma harmônica. Então vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos este momento. Vamos agora agradecer a toda a espiritualidade por nos acompanhar em mais um momento, por essa oportunidade de nos acalmarmos, pela oportunidade de refletirmos, que possamos receber essas energias, continuar a receber essas energias, que essas energias de luz cheguem também aos nossos vizinhos, cheguem aos nossos amigos, às pessoas que nos magoaram, às pessoas que nós magoamos, para que possamos praticar o perdão, que essa energia chegue aos hospitais e aos lares de pessoas que estão com doenças, estão enfermos, que essa energia chegue também aos profissionais da saúde, dando esperança, paciência e orientação diante de um trabalho tão árduo, tão cansativo e de grande importância como todos os trabalhos exercidos. Muita luz também, energia positiva, energia de paz para os nossos irmãos que estão trabalhando em outros campos também do trabalho, continuam a trabalhar diante desta pandemia. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades. Muita paz para todos nós. Então nós agradecemos pela presença de todos, lembrando que
nossas lives do Evangelho no Lar continuam, né? Todos os dias, às 9 horas da manhã. E à noite temos as lives dias de segunda e de quinta-feira. Então hoje tem live, tem a palestra hoje à noite às 19 horas e depois às 20 horas tem a vibração com o João. Lembrando que as nossas lives estão salvas no canal do YouTube. O canal do YouTube, vocês encontram o link na bio aqui do Instagram do Lex, tá certo? Então podem encontrar lá e acessar, ter acesso a essas lives. Um grande abraço a todos, que estejamos todos em paz. Até mais. Tchau, tchau.